apresentação, Alessandro. Bom, como a gente comentou, nós sempre, no último, na última reunião, no centro, sempre a gente trabalhou com o tema do Evangelho, né, que é a boa nova, são boas notícias, é a vinda do Cristo, do Salvador, para nos auxiliar, fortalecer e nos dar aquele caminho, né, que a gente precisa. Por isso, Jesus, na condição do eu sou o caminho, a verdade e a vida, é um roteiro seguro para a gente poder seguir. Isso é importante porque nós ainda somos espíritos frágeis, necessitados desse roteiro, para a gente não ter dúvidas e nem também a gente desistir. Quando a gente fala assim, é porque são tantos acontecimentos na vida que a gente passa que há momentos que a gente vai, nossas forças vão se exaurindo e a gente tem que renovar essas forças. A gente tem que buscar essa energia, fortalecer para a gente não parar no meio do caminho. Podemos seguir. Bom, nós trouxemos aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem importante dos Espíritos, quando Kardec foi codificar o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, espalham-se por toda a superfície da terra, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Bom, esse é um papel do Espiritismo, reviver, trazer novamente o cristianismo primitivo, que ao longo dos séculos, por nossas dificuldades de todas as ordens, nós fomos esquecendo, deixando de lado por diversas razões. Então, os Espíritos vêm nos lembrar e também deixar muito claro que é uma falange de espíritos que cuidam da Terra, que cuidam da evolução de todos nós que somos habitantes da Terra. Então, nós não estamos à deriva, num barco à deriva. Às vezes, o sentimento pode ser esse. Por isso, a gente tem que estar lendo e relendo o Evangelho para a gente entender que os espíritos, cujo condutor, governador da terra é Jesus, eles estão sempre a nos governar. Às vezes parece que, principalmente na calada da noite, tudo em silêncio, ou nos momentos mais difíceis de nossa vida, que não há ninguém a olhar por nós. Mas estamos, como diz Paulo, rodeados por uma testemunha de espíritos, por uma nuvem de testemunhas, que são esses espíritos que já poderiam estar em outra dimensão, mas escolhem, pela bondade deles, de permanecerem e, às vezes, na condição de reencarnarem na Terra, o que não é fácil, gente. Não é fácil um espírito já que conquistou a sua condição moral para estar em outros planos, voltar à Terra. É muito difícil. É uma abnegação muito grande. E nós vamos lembrar do livro Renúncia, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, onde retrata ali, nesse romance, uma figura ímpar que não precisava reencarnar, reencarnou. Então, são espíritos que se desdobram para nos auxiliar.
E muitas vezes nós não valorizamos, por diversas razões, cada um na sua própria consciência e intimidade. Podemos seguir? A Alessandra vai colocar aí uma parte do filme. Não está aparecendo para mim, tá, Alessandra? Oi? O filme não está aparecendo para mim, não. Não sei se para os demais. Tá travado. Só um Bom, enquanto a minuto. Alessandra vai se organizando aí, essa passagem, algumas passagens do filme de Jesus que nós estamos trazendo aqui, é para a gente estar relembrando, pela própria fala de Jesus, muitas questões que a gente precisa estar ouvindo novamente, ou vendo novamente. Eu recordo que no livro dos Médiuns, Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né? Algumas lições eram muito repetidas. Por que que repetia algumas lições? E a resposta dos espíritos foi para Kardec que se quando repete uma lição, determinado tema, é porque há uma necessidade de nós estarmos vendo e ouvindo. O Alessandro, Oi? pode deixar seguir aí. Tem uma parte de um jovem que faz uma pergunta para ele, aí nós podemos estender. Quando chegar lá, eu falo para você parar, por favor. É uma parte que nós vamos pegar um gancho. Mas isso não. Bom, essa passagem, ou essas passagens de Jesus, elas fortalecem o tema, ou a questão da fé para nós, e depois ele faz esse jovem faz essa pergunta para Jesus, e é muito difícil, né? Porque ele quer conquistar, chegar ao reino dos céus, mas já da maneira dele. E isso representa, gente, todos nós sem exceção. E, e André Luiz, ou melhor, os instrutores de André Luiz nos livros de André Luiz, eles falam que nós precisamos espiritualizar a matéria. Talvez aí a nossa dificuldade nessa convivência ainda na Terra, o chamado terra a terra. E vamos seguir, que aí nós vamos agora fazer uma, um gancho com uma passagem. Quem pode me falar qual é a parábola que retrata essas figuras aí? Tá fácil, hein? Eu não vou falar não, porque eu dou evangelização, eu sei de cor. Mas eu vou falar, hein? Um, dois e já. Pode, pode falar. Do filho pródigo. Isso. Então, a gente está trazendo essa narrativa do filho pródigo. Para quem ainda não conhece, Jesus falava sempre por meio de parábolas para facilitar as histórias, o entendimento. E a parábola a parábola do filho pródigo, ela traz muito do que aquele jovem perguntou a Jesus para poder
chegar ao reino dos céus. E, de forma resumida, são dois filhos, o mais novo morando com o pai, bem, pede a parte da herança dele para ele multiplicar e ir para o mundo. O pai dele tentou explicar para ele que ali ele já tinha tudo o que ele queria. Mas, de tanta insistência, de muita insistência, o pai dele liberou. E essa insistência, gente, nós fazemos com a vida, com os espíritos na hora de programar nossa reencarnação. E no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, são duas coisas que a gente está lembrando aqui. A primeira é que quando a gente vê esse filme de Jesus ao vivo, os atores, traz para a gente o que acontecia naquele momento. Quando a gente está lendo a Bíblia, é diferente, quando a gente está assistindo, é outra. E no livro Memória do Suicida, eles têm um trabalho com a cada 10 suicidas em grupos, e ali eles vão recebendo, tirando eles dos vales suicida e auxiliando e entrando numa área, num momento de educação, preparação para retornar para a Terra. E nenhum desses cursos que eles fazem lá, eles têm um instrutor, que inclusive ele foi uma das crianças que Jesus teria dito para que deixai vir as minhas criancinhas, que nós impeçais. Uma delas teria sido ela, esse instrutor. E esse instrutor, ele, no momento do curso, os, os 10 suicidas, os 10 espíritos em preparação, eles são remetidos para a época de Jesus. Isso me chamou muita atenção para a gente ver que a vinda de Jesus não foi uma vinda muito simples, ao acaso, e que tudo que aconteceu há 2000 anos atrás se apagou. Então, no momento que eles voltaram, naquela aparelhagem sofisticada que o plano espiritual tem, eles estavam, no momento, eles voltaram como se estivesse há 2000 anos atrás, ouvindo Jesus e vendo os acontecimentos. Ou seja, é como se nós tivéssemos aqui gravado um filme e estamos vendo aí ao longo de anos. Então, a gente vê que a espiritualidade tem muito recurso que nós não temos conhecimento. Eu lembro que um deles, do suicida, dos espíritos, comentava, é como se nós estivéssemos aqui naquela época. Ele ouvia, e via Jesus. Então, para a gente perceber que não se apaga uma história, uma boa nova, uma regeneração do espírito mais perfeito que pisou na Terra, Jesus. E aí nós vamos percebendo que figura é essa que nós não soubemos entender e que estamos tentando entender ainda. Que figura é essa? Que espírito benevolente que é esse? Então, assim, eles conseguiram voltar, ver, ouvir e sentir essa figura de Jesus. E um outro ponto que nós queríamos lembrar do livro Memórias do Suicida é que todos nós cometemos os nossos mais diversos enganos, todos nós somos amparados. Ninguém está perdido nessa vida. Ninguém. E nesse livro ele retrata muito isso, a bondade de Deus para com todos nós que caímos. Nunca, gente, ninguém vai estar desamparado nessa vida, sozinho nessa vida. E aí o filho pródigo, o jovem, achando que já tinha domínio sobre a situação, partiu para uma terra longínqua. E aí vocês vão vendo nas figuras que com o dinheiro que ele tinha, sem a orientação do pai, ele foi gastando com tudo que ele via pela frente. E quando a gente fala que ele foi gastando,
nós temos que voltar para nós. Não é só a questão do dinheiro, de recurso, mas também da nossa condição espiritual. Ou seja, quanto tempo a gente vive na Terra e, por meio de vários recursos da palavra, do pensamento, de um ato, nós podemos desperdiçar o nosso tempo, gastar esses recursos espirituais simplesmente por desleixo. E aí nós vamos vivendo no automático. Nós vamos vivendo de acordo com a sociedade, de acordo com os costumes, e a gente ouve muito isso, mas os outros fazem. E a gente vai meio que sendo magnetizado e influenciado, quando nós podemos influenciar pelo nosso exemplo. Então, o filho pródigo, ele nos remete a todos nós. E ele pediu ao pai o recurso, a herança. E quando a gente vem reencarnar, a gente também pede a chance. E tudo que a gente tem no corpo, no espírito, tudo isso é energia. E se a gente está usando bem ou não, nós temos que visitar a nossa consciência. E aí essas figuras aí do filho pródigo, ela retrata a nossa condição. Claro que, para ser mais concreto, mostra a parte de recurso em dinheiro, mas o pensamento, a palavra, a nossa profissão, fazer a coisa útil, isso tudo é que um dia nós vamos prestar conta de algo que foi nos emprestado. Depois que ele passou muita dificuldade e gastou todo o dinheiro, ele passou a um grande problema ocorreu naquele país e todo mundo passou a ter fome, passou a ter problemas e ele passou, não tendo mais recursos, ele estava com tanta fome, com tanta necessidade, e ninguém, gente, queria mais dar mais nada para ele. Até que ele convenceu um fazendeiro a contratar-lhe para dar comida para os porcos, ou seja, simbolizando a situação. Ele estava com tanta fome que as próprias cascas dos suínos pareciam saborosas. Ele passou a comer com os porcos. Ou seja, ele entra espiritualmente numa condição muito degradante, visto que ele teve a oportunidade, ou nós temos a oportunidade, de usar bem esses recursos. Até que em algum momento, olha que interessante, isso vale para todos nós. Ele lá cita assim: ele recuperou o bom senso, caiu em si. É o que acontece com a gente, porém, quando o sofrimento bate nossa porta. Dificilmente, quando a nossa vida está muito lá, numa condição, podemos falar, fácil, a gente vai recorrer a Deus. Muito difícil, raro. E ele recorreu, o que foi bom. E nós devemos e podemos recorrer. E ele falou assim: eu estou aqui morrendo de fome e até os empregados do meu pai têm o que comer, até para guardar. Só que, interessante na fala dele, ele fala assim: eu vou voltar e pedir a meu pai que me contrate como um de seus empregados. Então, ele se arrependeu, o que é muito bom quando a gente se arrepende de uma falta. Ele se redimiu, porque ele se levantou e foi ao encontro do pai dele. Porque cá entre nós, né, gente, nosso orgulho ainda é uma barreira para nós. É muito difícil quando a gente cai, erra, a gente reerguer e caminhar. Não é fácil. E é um pedaço do arrependimento, é uma parte. E ele foi. E quando ele estava se aproximando, ainda um pouco longe da casa do pai, o pai dele viu ele vindo. E o que que o pai dele fez? Foi correndo até o filho. E aí a gente vê a figura de Deus.
Porque já lemos também que quando um espírito, gente, chega no plano espiritual e consegue vencer, é uma grande festa. Ou, se ele chega derrotado, ele é todo amparado. Isso significa a bondade de Deus, e Jesus deixou essa parábola que nenhuma de suas ovelhas seria perdida. Ou seja, se eu tenho 100, uma está perdida, eu vou deixar as 99 lá e vou atrás daquela que está perdida. É assim que Deus age com a gente. E o pai dele, então, foi ao encontro dele. E a narrativa é: e o abraçou, e o beijou. E o rapaz disse: Pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus, eu não mereço ser chamado de seu filho. E nós temos esse sentimento, gente. Quando a gente, às vezes, está aqui ou está no plano espiritual, às vezes a gente acha que não tem essa condição de receber o auxílio. A gente não merece. Só que nós merecemos, sim, por mais que a gente tenha feito, porque Deus é misericordioso. E se a gente tiver misericórdia com a gente, nós vamos ter misericórdia para com o outro também. E o pai dele disse aos empregados, chamou os empregados e disse: ponham anéis em seus dedos, tragam a melhor túnica da casa e colocam nele, ponham um sapato em seus pés, mate o melhor boi. Precisamos comemorar com uma festa. O meu filho estava perdido e agora se encontrou. Então, essa parábola, ela traz com muita convicção a bondade de Deus. Essa parábola foi contada há 2000 anos atrás. Agora vamos seguir nos dias de hoje. Alguém que passou semelhante a isso, para a gente ver que ao longo dos milênios ainda precisamos entender, seguir a figura de Jesus. Seguimos. E nós vamos deparar com o livro Nosso Lar. Foi o primeiro livro da obra de André Luiz. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, o Nosso Lar, ele traz como figura central um médico que desencarnou aqui no Brasil e chegou numa condição muito complicada no plano espiritual. E ele narra a situação dele. E ele lembra esse filho pródigo que recebeu recurso e gastou todo o dinheiro numa vida devassa, mesmo aparentemente sendo uma pessoa comum socialmente falando. Seguimos. Aí nós vamos ver Emmanuel, no prefácio, ele traz essa seguinte orientação para a gente. Sobre André Luiz. Guarde a experiência dele no livro Dalma, dele, André Luiz. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Ou seja, ele deixou esse termo, né? A gente deve aproveitar a oportunidade. Que o tempo, gente, ele não para. Nós temos, sim, um prazo definido nessa existência. E vamos retornar, porque é uma viagem que a gente está fazendo. Nós vamos retornar. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Precisamos muito mais de espiritualidade. Espiritualizar a nós mesmos. Cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Então a gente vai vendo nessas figuras, a gente vê embaixo aí à direita o André Luiz criança no filme, né? Depois a gente vê o André Luiz médico exercendo a profissão, o André Luiz na sociedade normal, o André Luiz em família e depois o André Luiz
por ter abusado em excesso de todas as ordens que a gente possa pensar, retornou prematuramente para o plano espiritual e ficou um período no umbral ou numa esfera umbralina que retrata o pensamento dos espíritos que ali se habitam. No entanto, como o filho pródigo foi recebido pelo pai, que foi ao encontro dele, ele é amparado. E aí a gente vê ele já no nosso lar, no hospital, recebendo o passe para restabelecer a sua força. Não a sua força perispiritual do perispírito, mas da consciência. Porque o filho pródigo, nós vamos lembrar, recuperou o bom senso, caiu em si. E o que aconteceu com o André Luiz? Ele caiu em si, porque na condição de médico, de uma estrutura que ele tinha social, familiar, ele não tinha proximidade com a religião ou com Deus. E também nós temos que tomar cuidado, não significa, gente, que ter proximidade, como diz Jesus, nem todos que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas a necessidade de burilar, trabalhar com as nossas vicissitudes, com as nossas deficiências morais, todos os dias, ainda que seja um pouquinho, podemos seguir. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Então, ao vir o pródigo, ele encontrou consigo, com a própria consciência. Ele se arrependeu, que foi muito bom. Ele voltou para casa. Só que ele não voltou querendo mais herança. Ele pediu para trabalhar como empregado. Aí está a mudança, o reconhecimento. E André Luiz passou todo o seu aperto. Está aí uma figura dos espíritos auxiliando. E ele só foi auxiliado no umbral, gente. Ele mesmo relata lá no livro. Depois de muito, muito, muito pensar, sofrer, é que no último suspiro que ele tinha, aí sim, ele elevou o pensamento a Deus com toda a força que ele tinha. Os espíritos aguardaram esse arrependimento profundo dele. Porque se tivesse resgatado ele antes, talvez ele não ia dobrar-se diante do orgulho. E aí, no plano espiritual, ele é auxiliado, encontra com a mãe dele, porque naquele momento, ele achava que não tinha mais ninguém. Que não podia mais ter contato com a família, embora ele quisesse. Não tinha contato com Deus por escolha dele. E aí ele reencontra com a mãe dele. Sigamos. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade. A sua ferramenta, o seu livro. Então, olha que mensagem dos Espíritos para todos nós, que nos dá energia, esperança. Não somos aqui uma criatura deserdada. Nós estamos em trabalho construtivo. Nesse momento, com uma indumentária carnal. E para aqueles que não estão encarnados, desencarnados, a mensagem é a mesma. Onde precisa aprender a elevar-se. E se a gente perguntar assim, mas o que eu preciso fazer? Mais uma vez, é o exemplo, o roteiro que é Jesus. A gente vai vendo a vida de Jesus, ela retrata na parte moral tudo que a gente precisa seguir. E aí a gente vê André Luiz
sendo resgatado, né, pelos espíritos, depois que ele fez aquela oração que nós citamos. Aí a gente vê no hospital veneranda dando uma palestra. Aí está o tratamento do perispírito e da alma. E André Luiz chegando no nosso lar depois de ser resgatado. Podemos seguir. Na verdade, quando André Luiz chegou lá, ele ficou assustado. Ele foi considerado um suicida. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam, desencarnam diariamente da Terra nas mesmas condições. Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões, enquanto erram em todas as direções nos ciclos imediatos à costa planetária, constituídas de loucos, doentes, ignorantes. Essa fala dos Espíritos para André Luiz, e que é para todos nós, por que que milhares de pessoas, centenas, retornam nessas condições tão difíceis? Porque estamos, nesse momento, só vivendo terra a terra. A espiritualização, o cuidado em trabalhar as virtudes da alma, ainda na Terra, é considerado uma situação muito rara. Se nós é muito comum, gente, quando a pessoa faz algum bem, ser um noticiário. Sabem por quê? É porque a Terra, como está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, é ainda considerada um planeta de prova e expiação. O ato de fazer o bem é o estado normal dos espíritos. Porém, a influência da Terra, onde nós somos os habitantes, está mais voltada para a parte inferior, como a do filho pródigo, que desdenhou os recursos, menosprezou aquela sabedoria do pai. E aí a gente tem que pensar sempre voltando para nós. Então, milhares de criaturas voltam da Terra para o plano espiritual de uma forma muito de se lamentar. Interessante, né, que quando eles trazem esse exemplo de André Luiz, e Emmanuel coloca lá que a gente leu, para a gente tomar isso dentro da nossa alma. Não é um romance para a gente decorar, para a gente poder explanar para as pessoas. É para tirar lição para nós. É um fato verídico, gente. É verídico. Não é um conto. É um fato. E que nós esquecemos quase todos os dias. Sigamos. Bom, aí a gente vai vendo os diversos filhos pródigos e a maneira, né, com que a vida, a espiritualidade, Deus,
Jesus, a complacência para que eles têm para conosco. E isso é para nos dar assim mais esperança, mais confiança, a gente não desistir, não achar que nós somos as piores pessoas. E todas as dificuldades que nós estamos passando aqui na Terra, elas têm um propósito, um motivo, e não é punitivo. Se fosse, Deus não seria justo. É para a gente sempre aproveitar as oportunidades para procurar entender tudo que nos acontece. E o Espiritismo, pela lei de causa e efeito, da imortalidade, nos traz com muita simplicidade, nos traz com muita razão os motivos pelos quais nós estamos passando determinadas situações. E isso nos remete para ter mais confiança, esperança e aumentar a nossa fé. Que essas dificuldades que a gente passa, elas têm uma razão de ser. Sendo a vida aqui na Terra passageira, e a vida do plano espiritual, que é a verdadeira vida, nós estamos de passagem, como alguém que está viajando e que um dia vai retornar de onde nós viemos. E a bênção do esquecimento é que nos ajuda a superar e passar, romper todos os dias mais um pouco. Então, antes de nós fazermos a prece final, que é o próximo slide, nós vamos deixar aberto aí para vocês comentarem a nossa última reunião. Se alguém quiser aí colocar algum ponto. E, de fato, mais uma vez, agradecer, né, ao Grupo Espírita Sheila, a nossa coordenadora Bárbara, no sentido que eu sempre falo, gente, não é fácil coordenar um trabalho, e deixar o nosso agradecimento, né? E pela presença de todos, todos, porque eu creio que quando a gente se vê, se fala, o sentimento que a gente tem é que um ajuda o outro, seja lá na reunião presencial, seja aqui. Um ajuda o outro. Isso é muito importante a gente reconhecer. Graças a Deus, nós estamos na mesma condição, cada um procurando fazer o seu melhor, e é muito bom ter essa convivência aí com esse grupo. Então, a palavra está aberta aí, seja para o tema, seja para algum ponto que queiram colocar.